KL-220, estamos aqui na altura da comunidade do Bom Jardim, zona rural de Arapiraca. Para a gente contar essa história, mas é uma história de livramento. O prejuízo, infelizmente, para o proprietário do automóvel já é visível. Agora, quando a gente vê uma situação como essa, aí você já fica se perguntando o que é que aconteceu. E aqui é o verdadeiro livramento. A cerca aqui toda arrebentada e o sandeiro da Renault aqui capotado. A vítima aqui, nesse momento, falando ao celular com tranquilidade, sem maiores problemas. Inclusive, quando a gente olha aqui para a condição do rapaz, ele está totalmente ileso, nenhuma escoriação. E a esposa que estava com ele também na tranquilidade. Isaac é evangélico, voltava de um culto, acreditem, e aconteceu um sinistro como esse. Mas vai lá entender os desígnios de Deus. Você vai para um momento de oração, reencontra a família e quando retorna para casa acontece uma situação como essa. É uma prova de que Deus existe, que Deus está presente na vida de quem acredita, de quem crê. Sim, Deus é bom em todo tempo. Infelizmente aconteceu, mas a gente sabe que isso é bens materiais. Graças a Deus nada aconteceu e é olhar para esse tempo agora e para tudo que aconteceu e só dar glória a Ele. Agora, Isaac, que horas você voltava de Campo Alegre, vindo para a sua residência em Arapiraca, e o que é que aconteceu aqui em uma reta como essa? Era mais ou menos 1h20, 1h30 e é uma reta, freiei para diminuir a velocidade, o carro rodou e jogou a gente para cá. Ou seja, assim, subitamente, de forma rápida, não tem nem tempo de ter reação? Não, eu só vi na hora que capotou aqui. Não consigo nem ter memória, pneu novo, tudo novo. Mas quando você olha para uma situação como essa agora, qual a sensação que fica? Gratidão, só ser grato. Foi um grande livramento. O Fabian está por aqui, é o pai do Isaac. Fabian, não tem como não dizer que é um verdadeiro livramento. E só quem vive é uma espiritualidade de verdade que olha para uma situação como essa e é para agradecer. Ficar chateado a gente fica, mas quando olha para o cenário e as condições que ficou o carro do seu filho, não tem outro sentimento, é de gratidão. Gratidão por saber que só ficou em bens materiais. Está ileso ele, está ileso a esposa e a gente gera essa gratidão por reconhecer Deus. O reconhecimento de Deus, ele faz com que ele dê ordem aos anjos dele ao nosso respeito para nos guardar em todo o nosso caminho. Então, mesmo diante da situação, mas ele foi guardado. Agora, retornando à noite do domingo, você recebe seu filho, sua nora, junto com a família, vão para o culto, celebra e nem passa na cabeça, por conta da nossa pequenez humana, nem passa pela cabeça que algo vai acontecer e de repente recebe uma ligação, depois que o filho saiu, o que é que fica o sentimento de pai, o coração não tem jeito, acelera numa hora dessas? Na hora daquele pique de sentimento, né? Mas ao mesmo tempo, quando ouve a voz e diz, mas não se preocupe, está tudo bem, então você gera calma, porque você sabe que foi guardado, foi protegido, teve o livramento de Deus. Então a gente gera uma paz por saber da proteção divina que foi nesse momento. Pois é, esse é o sentimento do Fabian. E, de fato, quando a gente olha para a situação do carro, tem coisas que, de fato, você, por mais que tente buscar uma explicação, como o próprio Isaac colocou, apenas freou o carro para diminuir a velocidade, de repente o carro sai de lado e acontece isso. Mas se a gente olhar aqui, olha, os pneus estão em perfeito estado. São pneus novos, os 4 pneus. A gente vê a estrutura do carro, inclusive o Isaac dizia que o carro foi feito uma revisão completa há poucos dias. E você fica tentando buscar a explicação em uma reta e aí quis Deus que isso acontecesse por um alerta. Qual é o propósito de tudo isso? É uma reta. Será que é para chamar a atenção de quem anda nas estradas, que às vezes desenvolve velocidades acima do limite e que termina se envolvendo em acidentes e o desfecho é totalmente diferente? Então fica aí essa reflexão de quem está na estrada viajando nunca está livre de que algo aconteça.
mas com essa família, com o Isaac, com a esposa que retornavam de Campo Alegre para a cidade de Arapiraca, aconteceu o sinistro, o acidente, o prejuízo é inevitável, ainda bem que o carro também está assegurado. Mas o principal de tudo isso é a integridade física, é o humano. E que desta vez, graças a Deus, tudo preservado. Eles estão aqui agora providenciando a retirada do carro e, como se diz no popular, é vida que segue. Mas uma vida que o Isaac, muito jovem, do lado da esposa, terão histórias para contar para os filhos de terem passado por tal situação e saírem ileso. E a gente registrando esse momento, fato que aconteceu na madrugada desta segunda-feira, como o próprio Isaac colocou, entre 1h20 e 1h30 da madrugada. E agora, contabilizar os danos materiais, o prejuízo, mas o mais importante, a vida humana, a integridade física, graças a Deus, desta vez é o mais importante em todos os momentos, e aqui nenhum arranhão. E daqui a pouco nem vão lembrar mais desse episódio que aconteceu na vida do casal. Danos materiais, são jovens, vão trabalhar e continuar a vida construindo uma história e, lógico, vão ter tempo para recuperar o dano material dessa situação registrada na madrugada desta segunda-feira, neste trecho da AL 220, aqui na zona rural do município arapiraquense.